No reino de Israel, sob o reinado de Acabe, a escuridão pairava sobre a terra. Não era a escuridão da noite, mas a escuridão da apostasia, da idolatria desenfreada que corroía o tecido moral e espiritual da nação. Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, uma princesa fenícia fervorosa adoradora de Baal, havia instituído o culto a esse deus pagão como religião oficial, relegando o Deus de Israel, o Deus que libertou seus antepassados da escravidão no Egito, a um segundo plano, quase esquecido. Imagine uma sociedade onde os valores sagrados são pisoteados, onde a busca por prosperidade material e poder político supera a fidelidade aos princípios divinos. Imagine um povo que outrora conhecido por sua fé inabalável, agora se curva diante de ídolos de madeira e pedra, oferecendo sacrifícios em altares profanos. Essa era a realidade de Israel sob o jugo de Acabe e Jezabel. Os profetas do Senhor, outrora vozes poderosas de justiça e verdade, foram silenciados, perseguidos e até mesmo mortos, enquanto os profetas de Baal, centenas deles, prosperavam, alimentados pelos favores reais e pela ignorância do povo. A terra, que outrora florescia sob a bênção divina, agora sofria com a seca e a fome. Os céus pareciam ter se fechado, negando a chuva que era essencial para a vida. Os rios e lagos secavam, a vegetação murchava e o povo clamava por socorro, sem entender que sua aflição era consequência de sua própria infidelidade. A apostasia havia se tornado uma praga, contaminando cada aspecto da vida israelita, desde a política até a economia, desde a família até o indivíduo. Em meio a essa escuridão, uma figura solitária emerge. Um homem rude e austero, vestido com uma capa de pelos e um cinto de couro. Seu nome era Elias, o profeta de Tisbe, um homem de fé inabalável e zelo implacável pelo Deus de Israel. Elias não era um cortesão, não era um político, não era um sacerdote do templo. Ele era um profeta, um mensageiro de Deus, chamado para confrontar o rei, denunciar a idolatria e restaurar a aliança entre o Senhor e seu povo. A história que vamos explorar não é apenas uma narrativa antiga, um conto de fadas de tempos remotos. É uma história que ecoa através dos séculos, uma história que ressoa com as lutas espirituais que enfrentamos em nosso próprio tempo. E batalha entre Elias e os profetas de Baal não é apenas um confronto entre um homem e centenas, mas um confronto entre a verdade e a mentira, entre a fé e a idolatria, entre o bem e o mal. Prepare-se para testemunhar um dos momentos mais dramáticos e decisivos da história de Israel. Um momento que mudaria para sempre o curso da nação e que deixaria uma marca indelével na história da fé. Prepare-se para acompanhar Elias em sua jornada, para sentir sua paixão, sua coragem, sua fé inabalável. Prepare-se para ser desafiado a examinar suas próprias crenças, seus próprios valores, sua própria fidelidade ao Deus que te criou. A batalha no Monte Carmelo está prestes a começar. Elias, impulsionado por uma fé que ardia como fogo em seus ossos, não hesitou em confrontar Acabe. Imagine a cena. O rei, adornado com vestes reais, cercado por sua corte, e Elias, um homem simples, mas com a autoridade de um profeta de Deus, entrando em sua presença. Acabe, disse Elias, com uma voz que ecoava como um trovão. Por causa de seus pecados e da idolatria que você introduziu em Israel, não haverá chuva nem orvalho nos próximos anos, a não ser por minha palavra. Essa declaração, aparentemente simples, era na verdade um desafio colossal. Elias não estava apenas prevendo uma seca, mas estava desafiando o próprio poder de Baal, o Deus da fertilidade e da chuva, o Deus que Acabe e Jezabel haviam elevado acima do Deus de Israel. Era um ato de coragem indomável, um testemunho da fé inabalável de Elias no poder e na soberania do Senhor.
Após esse confronto audacioso, a palavra do Senhor veio a Elias, instruindo-o a se esconder no ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Ali, ele beberia da água do ribeiro, e os corvos lhe trariam pão e carne pela manhã e pela tarde. Imagine a cena. Elias, isolado no deserto, dependendo da provisão divina para sua sobrevivência. Os corvos, aves impuras na cultura judaica, se tornam os portadores do sustento de Elias, um símbolo da graça e da misericórdia de Deus, que usa até mesmo o improvável para cumprir seus propósitos. Entretanto, a seca se intensificava e o ribeiro de Querite, outrora fonte de vida, começou a secar. Mais uma vez, a palavra do Senhor veio a Elias, ordenando-o a ir para Sarepta, uma cidade na região de Sidom, fora dos limites de Israel. Ali, ele seria sustentado por uma viúva. Sarepta, a terra natal de Jezabel, a própria fonte da idolatria que assolava Israel. Que ironia divina! Elias, o profeta do Deus de Israel, sendo enviado para a terra de seus inimigos para encontrar refúgio e sustento. Em Sarepta, Elias encontrou uma viúva pobre, catando gravetos para preparar sua última refeição para ela e seu filho. Elias, com fé e ousadia, pediu-lhe que primeiro preparasse um pequeno bolo para ele e depois para ela e seu filho. A viúva, apesar de sua pobreza e desespero, obedeceu à palavra de Elias, e o Senhor multiplicou a farinha na panela e o azeite na botija, de modo que ela, Elias e seu filho tiveram o suficiente para comer por muitos dias. Considere agora a profundidade desse ato de fé. A viúva, uma estrangeira, uma mulher em situação de extrema vulnerabilidade, escolheu confiar na palavra de um profeta desconhecido, abrindo mão de sua última esperança de sobrevivência. Sua fé, por menor que fosse, foi recompensada abundantemente, demonstrando que Deus não faz acepção de pessoas e que sua graça se estende a todos que o buscam com sinceridade. A fé dela, para além da escassez, gerou abundância. A fé, mesmo em tempos de desespero, pode abrir portas inesperadas e revelar a provisão divina nos lugares mais improváveis. Após um tempo considerável, o filho da viúva de Sarepta adoeceu gravemente e morreu. A dor da viúva era indescritível, e em seu desespero ela questionou Elias, culpando-o pela morte de seu filho. "Que tenho eu contigo, ó homem de Deus?" ela exclamou. "Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho?" Elias, movido pela compaixão e pela fé, tomou o corpo do menino, levou-o para o quarto de cima e clamou ao Senhor, pedindo que a vida voltasse ao menino. Ele se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamando ao Senhor. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele reviveu. Elias então devolveu o menino à sua mãe, dizendo: "Vê, teu filho vive." A viúva, cheia de admiração e gratidão, reconheceu a grandeza de Elias e a veracidade de sua mensagem. "Agora sei que tu és um homem de Deus", ela declarou, "e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade." Essa ressurreição, um milagre extraordinário, não era apenas um ato de compaixão, mas também um sinal do poder e da autoridade de Elias como profeta de Deus. Era uma demonstração de que o Deus de Israel era o Deus da vida, capaz de vencer a morte e de restaurar o que estava perdido. Além disso, fortaleceu a fé da viúva, transformando-a em uma testemunha da graça e do poder de Deus em uma terra estrangeira. Passados 3 anos de seca, a palavra do Senhor veio a Elias, ordenando-o a apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria, e Acabe, desesperado, havia enviado Obadias, o administrador do palácio, um homem temente a Deus, para procurar pastagens para o gado. Obadias, em seu caminho, encontrou-se com Elias. Elias instruiu Obadias a anunciar a Acabe que ele estava ali.
Obadias, temendo por sua vida, hesitou, lembrando a Acabe da busca incessante por Elias e do juramento que ele havia feito de que não conseguira encontrá-lo. Entretanto, Elias o assegurou, jurando pelo Senhor dos Exércitos, perante quem ele estava, que naquele dia se apresentaria a Acabe. Obadias, então, foi ao encontro de Acabe e o informou, e Acabe foi ao encontro de Elias. Note a coragem de Obadias, que mesmo temendo a Acabe, obedeceu à palavra de Elias, arriscando sua própria vida para cumprir a vontade de Deus. A fé, portanto, manifesta-se não apenas em atos grandiosos, mas também em pequenas obediências diárias, mesmo em face do medo e da incerteza. Quando Acabe finalmente encontrou Elias, ele o acusou de ser o perturbador de Israel. Elias, sem se intimidar, respondeu: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porquanto deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Elias então desafiou Acabe a reunir todo o Israel no Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comiam à mesa de Jezabel. Imagine a cena. Uma vasta multidão reunida no topo do Monte Carmelo, um local sagrado com vista para a terra devastada pela seca. De um lado, Elias, um homem solitário, representando o Deus de Israel. Do outro lado, centenas de profetas de Baal, confiantes em seu poder e em sua influência. Elias então se dirigiu ao povo, questionando sua indecisão e sua hesitação em seguir o verdadeiro Deus. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ele perguntou. Se o Senhor é Deus, segui-o, se Baal, segui-o. O povo, porém, permaneceu em silêncio, incapaz de se decidir entre o Deus de seus pais e os deuses pagãos que haviam seduzido seus corações. Elias então propôs um desafio, que 2 novilhos fossem preparados para sacrifício, um para Baal e outro para o Senhor. Os profetas de Baal deveriam invocar seu Deus, e Elias invocaria o Senhor. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. O povo concordou com o desafio. Os profetas de Baal, confiantes em seu poder, prepararam seu novilho e invocaram seu Deus desde a manhã até o meio-dia, clamando: Ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz, nem resposta. Eles dançaram em volta do altar que haviam feito, mas nada aconteceu. Conforme o tempo passava e seus esforços se mostravam inúteis, os profetas de Baal ficaram cada vez mais frenéticos. Elias, zombando deles, os desafiou a clamar mais alto, sugerindo que talvez seu Deus estivesse ocupado, ou viajando, ou talvez até mesmo dormindo, e precisasse ser acordado. Essa zombaria, longe de ser mera provocação, servia para expor a futilidade e a impotência dos ídolos, em contraste com o poder vivo e presente do Deus de Israel. A incapacidade dos profetas de Baal em obter qualquer resposta, apesar de seus esforços desesperados, demonstrava a fragilidade de sua fé e a vacuidade de seus deuses. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Elias chamou todo o povo para perto dele. Ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, e com elas edificou o altar em nome do Senhor. Então fez um rego ao redor do altar, com capacidade para 2 medidas de semente. Em seguida, Elias arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então, ordenou que enchessem 4 cântaros de água e os derramassem sobre o holocausto e sobre a lenha. Ele repetiu a ordem 2 vezes mais, de modo que a água correu ao redor do altar e encheu o rego. Imagine a cena, o altar encharcado, a lenha molhada, a água transbordando do rego. Era como se Elias estivesse tornando o sacrifício ainda mais impossível, desafiando não apenas Baal, mas também as leis da natureza. Era um ato de fé audaciosa, uma demonstração de que ele confiava totalmente no poder sobrenatural de Deus. Então,
Elias clamou ao Senhor: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que por tua ordem fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste retroceder o coração deles. Imediatamente, o fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda absorveu a água que estava no rego. Quando todo o povo viu isso, prostrou-se com o rosto em terra e exclamou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A resposta divina foi instantânea e inegável. O fogo do céu, um símbolo do poder e da santidade de Deus, consumiu o sacrifício, demonstrando sua aprovação e sua soberania. O milagre foi tão impressionante que convenceu o povo de Israel da verdade, levando-os a se prostrar e a reconhecer o Senhor como o único Deus verdadeiro. Aquele momento no Monte Carmelo marcou um ponto de inflexão na história de Israel. Um momento em que a idolatria foi derrotada e a fé no Deus de seus pais foi restaurada. O silêncio ensurdecedor dos deuses pagãos contrastava com a manifestação poderosa e inconfundível do Deus vivo. Após a demonstração do poder de Deus, Elias ordenou ao povo: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. O povo obedeceu, e Elias os levou para o ribeiro de Quizom, e ali os matou. A execução dos profetas de Baal, embora possa parecer brutal aos olhos modernos, era um ato de justiça divina, um cumprimento da lei de Deus que ordenava a destruição da idolatria e de seus praticantes. Era uma purificação da terra, uma remoção da influência corruptora que havia contaminado Israel. Em seguida, Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de uma forte chuva. Acabe subiu para comer e beber, enquanto Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Ele disse ao seu servo: sobe e olha para o lado do mar. O servo subiu, olhou e disse: não há nada. Elias ordenou-lhe que voltasse a olhar 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, se levanta do mar. Elias então ordenou ao servo que fosse dizer a Acabe para preparar seu carro e descer, para que a chuva não o impedisse. Enquanto isso, o céu se tornou escuro com nuvens e vento, e caiu uma forte chuva. Acabe partiu em seu carro para Jezreel, enquanto Elias, fortalecido pelo poder do Senhor, correu à frente de Acabe até a entrada de Jezreel. A chuva torrencial, quebrando a longa seca, era um sinal da restauração da bênção de Deus sobre a terra. Era uma demonstração de que o Senhor havia ouvido as orações de Elias e estava cumprindo sua promessa de abençoar seu povo. Entretanto, a vitória de Elias não foi isenta de desafios. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas de Baal, Jezabel enviou um mensageiro a Elias dizendo: que os deuses me façam o que quiserem, se amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida o que fizeste com a deles. A ameaça de Jezabel, uma mulher poderosa e vingativa, lançou Elias em um estado de medo e desespero. Ele fugiu por sua vida, indo para Berseba, em Judá, e de lá para o deserto. A reação de Elias, de medo e fuga, demonstra que mesmo os maiores profetas, os homens e mulheres de fé mais extraordinária, são humanos e sujeitos às mesmas fraquezas e emoções que todos nós. O ponto crucial é a maneira como eles lidam com esses momentos de fragilidade. Ao contemplarmos a jornada de Elias, desde sua corajosa confrontação com Acabe até sua fuga desesperada de Jezabel, percebemos que sua história não é apenas um relato de milagres e manifestações divinas, mas também um retrato da complexidade da fé e da fragilidade humana.
Observamos como a fé inabalável de um homem pode desafiar um reino inteiro, como a provisão divina pode surgir nos lugares mais improváveis e como, mesmo em meio ao triunfo, o medo e a dúvida podem se insinuar. A narrativa, tecida com fios de coragem e temor, de obediência e questionamento, nos leva a ponderar sobre a natureza da verdadeira devoção. Não se trata de uma jornada linear e isenta de percalços, mas sim de um caminho sinuoso, marcado por provações e incertezas. A fé, tal como a experimentou Elias, não é uma armadura impenetrável, mas sim uma chama que, embora possa vacilar sob o vento da adversidade, jamais se extingue por completo. A resiliência de Elias, mesmo em seus momentos de maior vulnerabilidade, nos inspira a perseverar em nossas próprias jornadas espirituais, a não nos deixarmos abater pelas dificuldades, a confiarmos na providência divina, mesmo quando o futuro se apresenta incerto. A imagem da pequena nuvem que surge no horizonte, prenúncio da chuva torrencial que viria, serve como um lembrete de que, mesmo nos momentos de maior aridez, a esperança pode renascer. Consideremos agora como esses diversos elementos se entrelaçam, formando um mosaico que nos convida a uma reflexão mais profunda. A ousadia de Elias ao confrontar Acabe, a fé da viúva de Sarepta ao compartilhar sua última refeição, a compaixão de Elias ao ressuscitar o filho da viúva, o desafio no Monte Carmelo, a vitória sobre os profetas de Baal, a ameaça de Jezabel e a subsequente fuga de Elias. Cada um desses episódios contribui para uma compreensão mais rica e matizada da fé, da coragem e da perseverança. Ao nos aproximarmos do desfecho desta narrativa, somos convidados a transcender a mera análise histórica e a abraçar uma perspectiva mais pessoal e transformadora. A história de Elias não é apenas um relato do passado, mas sim um espelho que reflete nossas próprias lutas, nossos próprios desafios, nossas próprias esperanças e nossos próprios medos. Que lições podemos extrair dessa jornada épica? Como podemos aplicar os princípios da fé, da coragem e da perseverança em nossas próprias vidas? Essas são as questões que nos guiarão rumo à conclusão desta história. Uma conclusão que, esperamos, ressoará em seus corações e os inspirará a uma vida de maior fé, maior coragem e maior perseverança. A história de Elias, reverberando através dos séculos, permanece como um farol de esperança e um desafio à complacência. Mais do que um relato de feitos miraculosos, ela desvela a essência da fé como uma escolha ativa, uma decisão diária de permanecer firme diante das adversidades, de clamar por justiça em meio à corrupção, de confiar na providência divina mesmo quando as sombras da dúvida obscurecem o caminho. Elias, o profeta de fogo, nos ensina que a verdadeira batalha não se trava apenas em grandes confrontos públicos, mas também nas quietudes do deserto, nas decisões silenciosas que moldam o caráter e fortalecem a alma. Sua fuga de Jezabel, paradoxalmente, não diminui sua estatura, mas a engrandece, revelando a humanidade por trás da figura heróica, a vulnerabilidade inerente àqueles que ousam desafiar o status quo. A mensagem central que emerge dessa saga não reside na demonstração espetacular de poder no Monte Carmelo, mas na resiliência da fé que persiste mesmo após o triunfo, na capacidade de se levantar após a queda, de encontrar força na fraqueza, de renovar a esperança em meio ao desespero. Observando atentamente, percebemos que a verdadeira vitória de Elias não reside na morte dos profetas de Baal, mas na transformação dos corações do povo, no retorno à aliança com o Deus verdadeiro. Assim, a história de Elias transcende o tempo e o espaço, tornando-se um espelho no qual podemos contemplar nossas próprias jornadas espirituais.
Em um mundo repleto de falsos profetas e falsos deuses, de vozes sedutoras que nos desviam do caminho da verdade, somos chamados a imitar a coragem de Elias, a defender a justiça, a proclamar a verdade, a confiar no poder transformador da fé. Que a história de Elias sirva de inspiração para cada um de nós, incentivando-nos a cultivar uma fé inabalável, uma coragem indomável e uma perseverança incansável. Que possamos, a exemplo de Elias, ser instrumentos da graça divina, proclamando a verdade e promovendo a justiça em nosso mundo. A verdadeira prática, portanto, começa agora, no compromisso diário de vivermos de acordo com os princípios da fé, da coragem e da perseverança, transformando nossas vidas em um testemunho vivo do poder transformador do Deus de Israel. Que a chama da fé, acesa por Elias no Monte Carmelo, continue a arder em nossos corações, iluminando o caminho e guiando-nos rumo a um futuro de esperança e de paz. Esperança e de paz. Esperança e de paz. Esperança e de paz. Esperança e de paz.